Oi, pessoal, meu nome é Ieda. Olá, pessoal, meu nome é Sara. E hoje a gente está com uma convidada especial que vai compartilhar um pouquinho da sua vida. E hoje a gente tem aqui com a gente... Oi, gente, meu nome é Laura. Muito feliz de estar aqui. A Laurinha é nossa amiga, colega, e a gente queria que ela se apresentasse um pouquinho. Quem é você? Quantos anos você tem? Para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Bom, meu nome é Laura, eu tenho 18 anos, finalizei a escola agora, então sou naquela fase da juventude, né? Mas eu nasci num lar cristão, então minha juventude não é a juventude mundana, né? Como as pessoas estão acostumadas. E é isso, né? Então aí. Então vamos lá, vamos pegar essa linha e vamos já começar a falar, né? A Laura, a gente se conhece, eu e ela pelo menos, desde criança. A Ieda também lembra da Laura na igreja, como sempre. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Porque eu acho de grande importância, principalmente você nessa idade, né? Que está começando a vida agora, está saindo pelo mundo agora, tendo novas experiências. Contasse um pouquinho essa parte, como que é ter essa caminhada, mas com Cristo, né? Rejeitando tudo aquilo que vem do inimigo para querer desviar do caminho, né? Eu acho que... na verdade, essa semana eu ouvi da minha mãe falando assim, que ela lembrou de uma história minha, que eu falei... Quando eu falei pela primeira vez assim, nossa mãe... Eu era pequenininha, né? Nossa mãe, eu sou cristã e eu ando na contramão do mundo, né? E eu ouvi ela falando pra alguém na sala e eu fiquei, nossa, eu já falei isso? Que interessante, né? Porque realmente é a realidade em que a gente vive, né? A gente anda na contramão do mundo, ou seja, renunciando tudo aquilo que é da carne, né? E eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Eu como jovem, você já passou por isso? Está passando, né? Porque você não é muito mais velha que eu. 19, tá, gente? Não é muito mais velha que assim, eu sinto Não, e nessa conversa... É jovem. Nessa conversa... É jovem. É jovem. Então, eu acho que todos nós estamos passando, e passamos ainda, não importa se é jovem, se é adulto, né? Porque... Se é adulto? Não estou chamando ninguém de velho, mas enfim. E assim, eu acredito assim que há uns anos atrás não era tão presente o mundo pecaminoso dentro das escolas, por exemplo, tudo era mais leve. Eu, pelo menos, sinto isso com os meus pais falando. Já hoje, eu acabei de sair do ensino médio, então foi uma fase, assim, é complicado você andar na contramão do mundo dentro das escolas hoje, porque é literalmente tudo contra você, entendeu? Então, você encontrar alguém cristão dentro da sua sala de aula, dentro dos seus colegas, entre os seus colegas, é muito difícil. Então, eu sempre tinha que estar ali como exemplo, sempre lembrando que Cristo vive em mim, entendeu? E existiam momentos em que eu estava ali dentro com os meus amigos, conversando e tal, e aí, às vezes, vinha coisas na minha cabeça e eu pensava, por que eu tô pensando isso, entendeu? Eu tinha que sempre estar lembrando que o Espírito Santo estava ali. E isso é muito difícil, por causa que eu ouço uma coisa ali do meu colega que não é cristão, ele vive no mundo e eu fico, gente, que é isso, cara? Vamos vigiar, irmão, vamos vigiar. Então, tipo assim, a minha caminhada com Cristo, há um tempo atrás, ela se tornou mais difícil, justamente por causa do ensino médio, sabe? Eu acredito que quando eu estava no fundamental, as coisas eram mais suaves. Os meus amigos não eram tão... Era uma outra linha de pensamento. Eu não posso falar que era más influências, porque eu amo a vida deles, entendeu? Sim. E eu sempre estava tentando fazer com que eles conhecessem o Jesus que eu conheço, entendeu? Por causa que você ouvir falar de Jesus é uma coisa, agora você conhecer o Jesus daquela história, conhecer, é totalmente diferente, sabe? Então... Só que para você ter essa visão hoje, né, como você mesmo disse, você já nasceu num lar cristão, você já veio sendo discipulada desde o ventre. Eu lembro quando a Elisana falou que a Laura, o primeiro retiro dela foi dentro do ventre. Foi, dentro da barriga, tá, gente? Tava grávida, foi dentro da barriga. Já tinha feito o primeiro retiro. Ninguém ganha, sei lá. Eu tô disparada. Eu não conhecia a Elisana grávida, mas as histórias que ela fala, que ela ia... Mas de várias mulheres da igreja, que elas iam no encontro, que pariram praticamente ali. Sim,
e sabendo que você, né, desde o ventre já sendo discipulada com a palavra de Deus, mas você teve que ter seu encontro com Deus, aquilo que você falou, para você realmente conhecer Ele de fato, entender quem Ele é e pregar isso, você teve que experimentar. Sim. E como que foi esse primeiro amor, né? Essa chama, quando se acendeu, como que foi esse encontro? Tipo assim, como vocês falaram mesmo, eu sempre ouvi de Jesus. Então, tipo assim, minha mãe foi líder de jovem, de casais, de tudo, né? Então, eu sempre estive ouvindo de Jesus, sempre estive conhecendo o amor dele e tudo mais, sabe? Só que, como vocês disseram, sempre tem aquele momento eu e Deus e mais ninguém, entendeu? Então, eu acredito, quando a primeira vez que eu falei sobre batismo, porque meus pais sempre falaram assim, né? Você vai se batizar quando você realmente tiver certeza de que ele será seu único salvador, entendeu? Eu não vou te influenciar em absolutamente nada. E eu acho que foi quando eu fiz 12 anos, foi quando eu me batizei. E eu acho que foi naquele momento que eu falei, eu senti, eu tive meu primeiro amor, eu tenho certeza de que ele será o meu caminho, ele será tudo, entendeu, na minha vida. E foi aí que eu me batizei. E eu acho que foi nesse momento do batismo, antes do batismo, é claro, que eu tive o meu encontro com Deus, entendeu? Por causa que eu nunca iria mergulhar nas águas, nascer de novo, sem ter aquele amor, encontrar aquele amor, sabe? É legal você comentar isso, porque eu acho que às vezes quem não tá escutando a gente, às vezes não é cristão, às vezes nunca viu isso, e não imagina. A gente já teve até alguns podcasts com convidados que eles contaram um pouco sobre a vida, eu já contei da minha, compartilhar um pouco que a gente já viveu, e as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas como é possível, né? Tipo, porque querendo ou não, tem pessoas que mudaram da água pro vinho, tipo, que nem eu. E então as pessoas às vezes não acreditam. E eu acho legal você falar isso, que você decidiu descer as águas, porque as pessoas não sabem o quão sério é isso. Sim. Elas acham que é uma brincadeira. Eu vou na igreja, eu posso me batizar agora, tá tudo bem, vou mudar minha vida, mas tipo, ou os amigos estão fazendo. E às vezes elas não entendem, né? Eu lembro do seu batismo, que muitas pessoas se batizaram junto, o grupinho de vocês ali. E queria que você explicasse, eu sei não teólogo. Mas o que você sentiu para a pessoa entender assim, isso aqui é realmente... Porque Tipo, eu realmente estou preparada agora. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é eu decidi. Porque eu lembro quando eu me converti, eu não demorei muito para me batizar do tempo, assim, mas eu já tinha uma certa idade, eu entendi o que era aquilo e eu falei assim, não, isso aqui que eu vivi, eu já passei tanta coisa ali, que isso aqui não é um negócio que eu quero pro meu resto da minha vida, entendeu? Então, pode explicar do seu jeitinho, só para as pessoas entenderem como é. É que assim, eu sou ser humano, então assim, o sentimento de dúvida, de tipo assim, será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Ele sempre vai surgir. Então, quando eu tomei a decisão, eu vou me batizar, não é só porque eu falei, eu vou me batizar, que eu tava, nossa, gente, agora, acho que meu momento chegou, eu tô super certa do que eu tô fazendo. Não, porque o inimigo, ele é chato, entendeu? Ele sempre tá ali, aí vai de que voz você vai querer ouvir, entendeu? Do Espírito Santo ou do inimigo? Então, sempre ficava aquela vozinha, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Mas aí eu caí na real, eu falei assim, o Espírito Santo tá falando comigo aqui, entendeu? Então eu falei, por que eu vou ouvir a voz dele, sendo que eu tenho a coisa mais linda da minha vida do meu lado, que é o Espírito Santo? E assim, o batismo, o descer das águas, é uma chave que eu virei na minha vida, entendeu? A partir daquele momento em que eu morri pro mundo e nasci pra Cristo, eu literalmente renunciei tudo da minha vida, eu tirei tudo aquilo que não fazia parte da caminhada com Cristo, entendeu? Não é só você, por exemplo, chegar na igreja e tomar ceia, entendeu? Porque muita gente acha, vamos tomar ceia, né? Vamos batizar, porque eu posso tomar ceia. Vamos lembrar da morte de Jesus, vamos relembrar isso. E não é bem isso, entendeu? É você tomar uma decisão, porque eu acredito que a caminhada com Cristo é uma decisão que a gente toma. Então, é uma escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio e eu escolhi descer as águas, sabe? Então, o batismo nada mais é que isso. É você, literalmente, você tirar tudo aquilo, renunciar aquilo que não faz parte da caminhada com Cristo e viver para Cristo. Então,
Porque a renúncia nada mais é do que você negar o mundo todos os dias e aceitar Cristo todos os dias. Né? E para isso acontecer, as pessoas precisam entender o real sentido da vida, que é andar com Ele, que é realmente Ele estar presente e você vê Ele em cada detalhe da sua vida. Eu escuto uma pregadora, a Thalita Pereira, eu achei muito interessante, muito legal mesmo, da forma que ela conta isso, né? Ela fala, gente, eu tenho uma intimidade tão grande com Deus, que eu vou chegar no mercado, eu preciso de um estacionamento, eu oro, Senhor, prepara uma vaga para mim, e Deus prepara. Mas sempre, porque sempre. É dos mínimos detalhes, é incrível. Não, é incrível. isso daí que ela falou, porque é real. Eu tô com a minha mãe do lado. E minha mãe não faz baliza, tá? Ai, Jesus, se ela souber que eu falei isso. Ela não faz baliza. Elisene, estou com você. Tranquila. Estou com você. Então, assim, a vaga tem que ser preparada pelo Espírito Eu Santo. entendo. Tem que ser aquela vaga. E como todos já sabem, né? Aqui em Barra Bonitenses, 1º de março é um lugar muito difícil de se estacionar. E ainda uma fila atrás de você. Então, antes de sair de casa, eu já tô... Deus, por favor, o Senhor sabe que ela não para em qualquer lugar, sabe? Então, por favor, prepare aquela vaga abençoada. Isso sempre acontece. Ela tá totalmente certa, porque ele tem que estar nos mínimos detalhes, sabe? Com certeza. Ai, eu vi um vídeo ontem no TikTok e o vídeo falava assim, o que adianta eu ter tudo e não ter Jesus? Porque você não ter Jesus na vida é igual você não ter nada. Então, tipo assim, eu fiquei refletindo sobre aquilo e realmente, o que adianta essa pessoa... mais chique, mais rica, mais poderosa, mais não sei o quê, e não ter o principal sentido da vida. Eu não tenho nada, sabe? Eu achei isso muito lindo, fiquei refletindo isso, fiquei, que coisa fofa! Que lindo! Mas eu acho bonito, assim, você, na sua idade, você entender isso, porque eu falo assim, deve ser o orgulho dos seus pais, eles escutarem, falar, nossa, eu ensinei, e agora ela anda com as próprias pernas dela, e ela entendeu o que a gente sempre tentou passar. E eu queria saber de você, como que você tenta evangelizar as pessoas? Você usa essa sua juventude? Eu sei que você é a turma do TikTok. Como que você... Isso, tá? Como que você usa isso para mostrar? Porque eu falo assim, hoje eu acredito muito que as redes sociais, você pode mostrar o seu dia a dia, você vai influenciar as pessoas. Tem muita gente que fala assim, mas... Não, eu acho que ali você tem o seu grupo, tem pessoas que te assistem, pessoas que te conhecem, que elas... Eu e Eda já tive vários exemplos disso. Eu postava meu devocional, falava alguma coisa, as pessoas depois iam perguntar, a pessoa que você nem imaginava. Fala assim, nossa, mas que essa... Então, você vê que você, de uma forma ou outra, você tem que representar Cristo de uma certa forma. Sim. Eu acho que, assim, a minha geração, assim como a de vocês também, todos que estão aqui, tá? Não estou falando porque pra não... Vamos colocar todo mundo. Todo mundo aqui. Não, incluindo todos, a geração de todos aqui. A rede social é a principal fonte de informação, sabe? Sim. E as pessoas, elas são tão preocupadas em... ficar vendo coisas assim, secundárias, sabe? Sim. Que não vão agregar em nada. E eu resolvi que eu ia usar a minha rede social para poder falar alguma coisa que presta e muito bem, sabe? Que é a palavra de Deus. Então, é a principal maneira que eu evangelizo. Então, assim, eu uso meu TikTok para poder evangelizar. E muitas pessoas, graças a Deus, já foram alcançadas. E não para a minha glória, para a glória dele, claro, Sim. sempre. E na escola também, né? Porque eu acho que agora que eu estou saindo da escola, eu vou encontrar outros meios para que eu possa pregar a palavra, entendeu? Porque, assim, eu não sou desempregada, tá? Eu trabalho com os meus pais. Mas o emprego de você trabalhar com outros tipos de pessoas, sabe? Eu ainda não vivi essa experiência real. Mas na escola eu vivi. Então, são momentos, assim, não são... É difícil até eu explicar isso, porque não é todos os momentos que eu consigo falar sobre Cristo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu tenho que encontrar aquelas oportunidades, tem que ser oportunas pro bem, sabe? Então, assim, numa conversa, num debate... Cara, debate é incrível, tá? Nossa. Debate não é incrível pra falar de Jesus, porque, na minha opinião, é incrível. Então,
vira e mexe, a gente entrava em discussões assim, eu falava, chegou meu momento, queridos e queridas. E João, Camilo. E assim, eu tenho amigos, eles são católicos, sabe? Sim. Mas a gente não fica focando só em religião. A gente Sim, foca na palavra, tem que focar sabe? em Jesus Então, o céu não tem Com placa, certeza. eu não sei quais, eu não sei nada. Então, tipo assim, eu sou só uma serva aqui na Terra, sabe? Então, eu tenho outros que são evangélicos de outras igrejas e tal, então a gente vai indo tudo no mesmo caminho. Mas assim, eu tenho amigos que eles levam a Bíblia pra escola. Eles levavam, né? Porque agora a gente não vai mais. Mas eu achava isso muito incrível, por causa que eu via os olhares dos outros colegas e, tipo, eram olhares julgadores, sabe? Eu ficava, tipo, gente, vocês não sabem o que vocês estão plantando aqui na Terra, sabe? Eles sabem. Eu não sei como que é a caminhada deles fora da escola com a Bíblia deles, sabe? Mas eu ficava, assim, abismada da coragem, porque eu acredito, assim, que nós temos que ser corajosos Sim, nesse ainda mais sentido. nos dias de hoje, Exato, porque qualquer um que chegava ali podia pegar a Bíblia dele, jogar no chão e começar a acusar ele, sabe? Porque as pessoas são muito julgadoras. Então, eu ficava, assim, maravilhava com a atitude dele, sabe? Eu acho que é isso que a nossa geração tem que ter hoje. Tem que ter essa coragem de chegar lá e falar. E eu fui viajar e minha mãe... Eu não estava, infelizmente, porque eu estava passando mal, mas minha mãe falou que ela foi pra praia e ela viu um grupo de jovens e uma menina de 18 anos e ela comandava esse grupo e eles estavam evangelizando na praia, cantando louvores e eu fiquei... da minha mãe contando pra mim, eu fiquei assim, que lindo, sabe? É Porque sensacional, né? é sensacional. Infelizmente, eu não tava lá porque eu queria muito ver. E minha mãe foi conversar com ela e aí ela falou que ela tava... ela tava indo fazer missões. E eu fiquei, que lindo! E, assim, eu espero que algum dia eu faça isso, entendeu? Porque é a nossa meta, Sim. né? E eu acho que é maravilhoso mesmo, né? Igual você falou, essa coragem da gente ter hoje em dia, porque, vamos colocar as escolas, por exemplo, né? As pessoas falam, nossa, hoje em dia... tá muito difícil de você mostrar os verdadeiros princípios em uma escola, qualquer coisa que você fala, você é julgada. Então, você tem que tomar muito cuidado, mas também você tem que ser ousada. tem. Né? A palavra de Deus, ela já fala que a gente não tem que ter espírito de covardia, mas espírito de ousadia, né? Para que a gente chegue ao máximo as pessoas, para que a gente salve elas para Cristo. E eu vejo muito hoje, tem muito nas escolas pessoas fazendo célula, né? Na minha faculdade incrível. Na minha faculdade, no intervalo, tinha os grupos de célula que podia fazer. Sim. E onde eu conheci Jesus, verdadeiramente. Porque a faculdade, eu falo assim, é onde realmente você entra na cova dos leões. Sim. Porque ali você é provado. E tipo assim, eu não conhecia Jesus, fazia tudo o que eu tinha que fazer. E eu me converti por causa de uma colega católica. Ela que me mostrou Jesus, me levava. Ela, não, vamos lá. Porque não era uma célula, assim, de religião. Era uma célula... Vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre Jesus. E aí ela me levava. Ela falava, não, vamos lá. Hoje você não vai... Ela falava bem assim, hoje você não vai no bar, hoje você vai na célula. Eu falei, Sabe o que não, eu acho bem interessante? É porque, assim, na minha sala eu tinha amigos evangélicos, católicos e todas as outras religiões possíveis. E às vezes a gente sentava só as meninas, e assim, minhas amigas católicas, elas sabem bastante da palavra, Sim. sabe? E aí a gente sentava, e as minhas amigas que elas não são cristãs nem nada, sabe? Já ouviram falar sobre Jesus, já foram inclusive na nossa igreja, mas hoje em dia não frequentam mais. Elas chegam e elas perguntam, gente, sobre isso da Bíblia, o que quer dizer, sabe? E aí eu falo, que gostoso, né? E aí a gente tem uma conversa super saudável, porque a gente não tá falando sobre religião, sobre o catolicismo, enfim. A gente tá falando sobre o centro que é Jesus, né? Exato, e eu acho isso muito aconchegante, por causa que é gostoso pra eles ouvirem e pra gente falar também, Eu lembro sabe? que tem um pregador que foi no nosso acampamento, né? Ele falou que hoje é muito difícil, porque a gente sabe que tem tudo isso de escolas, não pode falar, não mistura trabalho. Eles falam que escola é neutra, né? Eles falam religião, futebol e política, você não pode discutir, não pode postar em rede social para você não criar aquilo. Mas ele falou assim, nós como cristãos, a gente tem que qualquer coisa tem uma oportunidade para falar de Jesus. Ai, tá ventando? Vamos falar de Jesus. Ai, tá calor, vamos falar de Jesus.
E ele falou que muitas vezes ele queria falar de Jesus, ele não conseguia, ele tocava a música em inglês. E aí a pessoa falava assim, nossa, que música legal. Aí ele falava assim pra pessoa, eu vou te mostrar, falar da onde tem essa letra, onde tá escrita essa música. Sim. Então, eu acho essa forma, eu acho que a gente tem que ter isso. Principalmente agora, com a informação que a gente tem, essa oportunidade de juntar essas coisas e falar assim, não, vamos lá. Que a Sara fala muito, né? Que você, às vezes, é a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então, assim, o que eu posso mostrar isso para essa pessoa? Como que eu posso fazer isso? Uhum. E aproveitando que a gente estava falando de escola... Ai, meu Deus. Você já teve alguma experiência, assim, com colegas que foram pedir ajuda para você, alguma coisa, e você conseguiu... Ou não sei, assim, alguma oportunidade que você teve? Não só na escola, assim, algum amigo fora. Uhum. Porque eu falo assim... já. Não, e dentro da escola também. Através da sua vida. Porque eu creio que, assim, as pessoas prestam muita atenção quem é você. Uhum. Entendeu? Hoje em dia, quando as pessoas... Principalmente que eu sei que sua mãe é conhecida. Então, tipo assim, eu sei... Olha, mãe! Não, já. Inclusive, essa pessoa, ela tá frequentando a igreja hoje, graças a Deus, sabe? Tipo assim, eu era muito amiga dessa pessoa. Nossa, dormia direto na casa dessa pessoa. Só que assim, a família inteira não seguia Jesus, sabe? Não conhecia o amor de Jesus. Inclusive, a família hoje, graças a Deus, também está frequentando a igreja. E um dia eu falei, vamos pra igreja, né? Porque eu via a realidade em que ela vivia. Eu falava assim, essa família, ela vai ser restaurada, entendeu? Ela vai ser, eu tenho certeza. Eu já cheguei a ir em lugares não adequados para uma menina de 12 anos com a família, sabe? E eu fiquei, assim, assustada de ver a experiência que eles viviam. Aí, essa pessoa, ela sempre mostrou interesse, na verdade, em conhecer a Cristo. E eu acho isso muito gostoso, porque você vê que tem uma chaminha ali, que ela tá apagada, mas ainda existe uma faísquinha ali, que alguém tem que ir ali e acender, entendeu? Que no caso vai ser o Espírito Santo, né? Porque não sou eu. Eu só vou. Mas a gente pode. Eu falo assim, quem convence é o Espírito Santo, mas a gente tem que mostrar o caminho pra pessoa. Eu só vou dando uma empurradinha, assim, sabe? Vamos, ó, você vai por aqui, você vai por ali. E aí eu levei essa pessoa na igreja quando a gente, sei lá, tinha uns 11 anos, eu acho. E aí essa pessoa começou a frequentar a igreja e tudo mais, e aí parou, né? Aí ficou uns anos sem ir, e aí do nada a família voltou. E eu fiquei assim, cara, a chama ainda tava acesa, entendeu? Tipo, a família, ela conheceu, eu acho que a família inteira, ela conheceu a Jesus pela vida dela, dessa pessoa, dessa minha amiga. E hoje são batizados, alguns são batizados, então eu falo assim, que são essas mínimas oportunidades. Eu pude conhecer a vivência dela, vi a minha realidade e vi a realidade dela, e eu falei, esse é meu momento de levar mais uma alma, conhecer a Cristo, sabe? Exatamente. É muito importante a gente literalmente ser luz do mundo, né? E é isso que a gente tem que buscar, é igual a gente estava comentando nas redes sociais e também para os próximos ciclos que vão vir, né? Porque você falou assim, hoje a sua vida mudou. Hoje o seu ciclo se encerrou, aquele ciclo escolar, aquela vida. Eu lembro quando eu estava para me formar no ensino médio, um professor meu, ele falou assim, e aquela frase ficou gravada, sabe, para mim. Ele falou assim, gente, era o último dia de aula, porque depois ia ter o eixo integrador, né? Que era a apresentação, tipo TCC. Amado eixo. Quem é do SESI vai entender. E aí, a gente estava no último dia, depois ia ser a apresentação dos trabalhos final, e depois já ia vir a formatura e acabou. E ele falou assim, gente, a partir de hoje, esse ciclo se encerrou. Agora vocês vão começar a verdadeira vida adulta. E é triste. É desesperador, né? Aquele momento encheu meus olhos. Eu falei assim, mas somos uma família. Não podemos assim separar. E realmente é do dia pra noite. Você tá na formatura, no outro dia acabou. Sua vida mudou. Uhum. E você buscar discernimento, você buscar sabedoria, você buscar preparo, porque fora da escola é diferente, né? O mundo, ele não enxerga você mais como uma criança, ele vai enxergar você como uma adulta. Então, você tem que estar preparada e enfrentar isso, seja dentro de uma faculdade, seja dentro de algum curso, do trabalho, aonde quer. Você vai ter que representar a Cristo de alguma forma, né? Sim.
Aproveitando que a Sara comentou de faculdade, agora você já acabou o ensino médio. E os planos da Laura? Então, será que nós temos planos? Não sabemos. É porque a gente, antes de O começar... futuro pertence a Deus. É sobre isso. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava conversando e eu sei que assim, eu lembro até que quando a gente fez o acampamento, a gente tocou assunto, faculdade, escolhas. Eu sei que a escola, ela sempre tem aquela pressão, né? Saiu da escola, tem que entrar numa faculdade, né? E eu sei que tem muita gente que tem muita vontade de entrar numa faculdade e tem gente que entende. Hoje eu até postei no meu Bom Dia que eu tinha um compromisso que era para mim estar em São Paulo hoje, porém Deus mudou os planos. Eu com dor no coração não fui. Mas... por isso que o futuro a Deus pertence. Exatamente. Mas cada escolha uma renúncia, né? Então... exato. E Deus sabe todas as coisas, mas eu queria saber como que tá seu coração aí, o que você entendeu, qual é o propósito de Deus aí no meio desse todo esse caminho. Aquela você que dá respirada, né? Tem que dar uma respirada, porque é o momento... Quando você entrega tudo pra Deus, você não sabe mais de nada que vai ser amanhã. E eu sou humana, né? Esqueceram desse detalhe. Então eu tenho sentimentos. Mas assim, todo mundo passa por essa fase. E a escola realmente coloca muita pressão. Sim. Porque eu acho que pra eles deve ser frustrante, né? Um aluno sair de uma escola tão boa e simplesmente falar, eu não vou fazer uma faculdade. E foi o que eu falei, eu não vou fazer uma faculdade. Agora, pelo menos, não. Então, foi uma decisão que eu já tinha tomado fazia um tempo. Eu só não sabia o que eu ia fazer depois. Tipo, se eu não vou fazer uma faculdade, o que eu vou fazer? E assim, no meu segundo ano no médio, foi o ano mais complicado. Porque aquela fase... E o primeiro ano é aquela fase assim, galera, vamos começar a fazer Enem? Tá? Porque agora, né... Agora a água... Segundo ano, eles falam que é o mais importante, né? Porque você começa já na preparação ali do vestibular, né? Segundo ano, no primeiro, na pandemia, nem existia. No primeiro ano, eles só te influenciam, assim, ó, galerinha, vamos fazer um Enem. Aí no segundo ano é a hora que eles começam, vai, o que vocês vão fazer de faculdade? E foi o ano que eu entrei mais em desespero, entendeu? Tive várias crises, eu ficava, gente, mãe, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô vivendo uma crise. Nossa, entendeu? Ele quer ele tá querendo. Ele é o participante. Ele é o participante de hoje. Aquela assim como diz o Matheus. Gente, tem cachorros aqui, tá? E tá tudo bem, o cachorro foi criação de Deus, tá tudo ótimo. Deixa eles aqui. Enfim. E aí, eu no segundo ano, no finalzinho, eu falei assim, bom, se eu não sei o que eu quero fazer, eu não vou fazer nada. Só que começou a surgir um desejo no meu coração de ter uma experiência fora. Conhecer outras pessoas, novas culturas. Então, assim, atualmente, eu espero, ou não sei se eu espero, que seja os planos de Deus, entendeu? Mas assim, eu orei, eu já coloquei no meu caderninho de oração, entendeu? Então, tipo assim, eu estou, né? Enfim, naquele caminho, naquela... Por enquanto é isso, não saberemos daqui um dia. Mas é viver minhas experiências fora, entendeu? E depois voltar pra ver o que vai acontecer, porque eu não sei. Pra mim, realmente, o futuro tá incerto na minha vida. Não... Como que a Laura falou? Que é melhor uma vaga no céu do que melhor uma vaga no céu do que uma vaga na faculdade, galera. É verdade. Isso é Priorizem fato. Deus. Exatamente, priorizem Deus, tá? Então, ao invés de estudar, mentira, faz devocional e estuda. Faz os dois. Escutei a Laura no podcast, eu não preciso estudar. Eu não estudei. Pelo amor de Deus, gente, estudem. Estudem. Eu sempre brinco que eu falo que a educação é muito importante, porque ela é a única coisa que ninguém tira de você. Eu tava assistindo um podcast ontem e até o moço até comentou isso. Ele falou assim, gente, conselho que eu dou pra todo mundo. Estudem. Porque, assim, a educação é uma coisa que ninguém nunca vai roubar de você. Se você... Não é uma coisa assim, é um investimento que eu vou fazer que não é à toa. Não é à toa. Nunca vai... Né? Sempre vai dar alguma coisa. E eu falo isso, é muito interessante, porque que nem eu sou uma pessoa que eu fiz faculdade, saí do ensino médio, fiz faculdade, não trabalho na área que eu me formei, só que por muito tempo eu pensei que, tipo assim, que inútil, né? Fiz 5 anos de uma coisa que eu não vou trabalhar. Só que hoje eu vejo de muita coisa que eu aprendi ali e muitas oportunidades que Deus ele precisava que eu passasse ali dentro,
Eu sei que às vezes, tipo assim, ai, mas você acha que não era? Não, eu acho que era. Hoje eu acredito que era para eu ter feito aquilo, porque pessoas que estudaram comigo na faculdade viram quem era. E vamos supor, eu me formei em 2000 e... Meu Deus, aquela que 2000 e bolinhas, galera. Ninguém precisa saber o ano que ela se formou. Acho que foi 2017. Eu acho que ela mesmo Eu acho que ela mesma idade. Acho que foi 2017. Então, hoje a gente tá em 2024, eu não vi as pessoas desde 2017. E aí eu fui para um casamento que tava muita gente da faculdade, e as pessoas falaram assim, nossa, mas e aí? E aí eu tive a oportunidade ali, foi aonde eu falei assim... As pessoas falam assim, nossa, mas como você mudou? O e aí é o problema, né? Tipo, não tô trabalhando na área. Não, e aí, mas isso foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, eu vou sentar ali, tá todo mundo trabalhando nisso. Eles vão começar a perguntar, só que foi muito, muito diferente. Cheguei lá, eles começaram a falar assim pra mim, nossa, Ieda, vi que você é líder de jovens de uma igreja, Ai, como que que lindo, é? E aí eles começaram, e foi a oportunidade que o Espírito Santo falou dentro do meu coração assim, agora você tá entendendo sua missão, agora você pode começar a falar de Jesus. Porque tipo, eram pessoas que às vezes nem sabem quem era Jesus, nunca viram, e eu falo assim, Deus ele vai usar oportunidades. Eu falo assim, eu não sou contra a faculdade, eu acho que vocês saem muito novo, nós saímos muito novos do ensino médio. Isso é algo que eu bato em cima, eu falo, sim, gente, tem gente que sai concretizado, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Porque é uma pressão, né? Tipo, você vai ter que decidir com 18 anos que você vai querer Não, é fazer 17, é 17. E foi por Eu isso acho que acaba 18. 17 anos, acho que a gente Foi por acaba isso o que eu ensino. também. Eu acabei com 17 Eu terminei com anos. 18, Eu mas acabei com porque eu sou do 17. final do ano, né? Sim, Acabei com então. 17. Então, tem muita gente com 16... Eu lembro que eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não podia nem assinar. Eu era aquela que entrava e minha mãe tinha que ir lá... Era menor de idade. A minha mãe tinha que ir lá assinar pra sair no portão. E eu achava super estranho, porque eu chegava lá e falava assim, gente, eu posso sair pra ir pro bar? Porque eu não tenho 18 anos ainda. E todo mundo saía. Olha, e minha mãe saindo pro bar, galera. Ainda bem que Jesus salvou. Ainda bem que Jesus restaurou. É verdade. Então eu falo assim, eu acho que a gente entra muito novo. Sim. E decidir aquilo, o que eu vou ser pro resto da minha vida. E ainda eu falo, gente, faça 2, 3, 4 faculdades, faça o que você tem que fazer, entenda. Eu falo assim, tem gente que hoje tem 30, 40 anos, eu quero fazer minha primeira faculdade. Vai fazer. Porque às vezes agora que você tá com a maturidade, pra você entrar em um curso profissionalizante, pra você decidir... Que eu falo assim, com 17 anos eu acho que você tá certa, a Sarinha tá certa. Eu falo assim, tem que deixar Deus falar assim, filha, não é isso que eu quero pra você, vai fazer outra coisa. Porque às vezes, no meio da caminhada, você acaba trabalhando numa coisa que você se frustra pro resto da vida. Sim. Foi por isso que eu decidi. Foi. A hora que eu falei assim, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu falei, eu não vou fazer então, entendeu? Ainda bem que meus pais me apoiaram muito, porque existem pais que vão Quem é que faz faculdade? Você vai fazer faculdade sim. E ainda escolhe o curso. Ai, sim. Então, isso é mesmo. mais complicado ainda pro jovem, né? Eu, no meu caso, eu falo que realmente, Jesus, ele mudou por completo, assim, o meu futuro. Porque eu falei, não, eu estudei muito para isso, falei, não, eu quero entrar no jornalismo, quero entrar na Unesp, eu vou vou ser uma das maiores jornalistas. Esse era o meu foco, sabe, meu objetivo. E aí Jesus simplesmente, numa madrugada, eu estava frustrada, porque eu passei a primeira fase, fui fazer a segunda, fiquei por um triz, não passei. Frustrada, chorando, não acredito que eu não passei, vou passar o ano sem fazer nada, não trabalhava ainda, tinha acabado de terminar a escola. Ele falou assim, você não vai fazer isso, porque não é isso que eu quero pra você. E você uma hora vai entender. E hoje eu entendo que se eu tivesse... eu ia ter que renunciar aos meus princípios. Sim. Os meus princípios cristãos. Porque ser jornalista nos dias de hoje, no Brasil que a gente está hoje, é complicado. Realmente não é fácil. Então, ou você aceita aquilo que eles querem, ou você perde a sua profissão. Sim. E perde os seus princípios, perde a sua essência, né? Então, hoje eu entendi. Hoje eu falo para Deus, Senhor, eu entendi porque eu não estou nesse caminho. E assim, tem sido experiências extraordinárias. O caminho não é fácil, como a gente falou, não é. É renunciar todos os dias, é viver para Cristo todos os dias. Mas sempre vai valer a pena, né, Laurinha? E eu acho que assim, esse negócio sobre frustração que você falou,
é uma coisa que todos nós E a Laura vamos viver. acompanhou essa época minha também, Sim, né? não, todos os dias do culto ela chegava, você jornalista. Por que você não... Mas um dia você já me falou que você ia estudar ossos, você lembra disso? Arqueóloga. É, eu queria ser uma vez arqueóloga. Aí depois ela gente. chegou que ela ia ser jornalista, mas Queria tudo trabalhar bem, com o né? Rodrigo Silva. Ela ia ser jornalista dando ossos, mas tudo bem. Enfim, sobre frustração, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente se falar, por causa que todos nós vamos passar por frustrações, sabe? Sim, com certeza. Principalmente sendo jovens. E foi quando eu vivi minha primeira frustração, ano passado. E foi assim, uma frustração que eu acho que foi erro meu mais, porque eu esqueci de perguntar se era isso que Deus queria pra minha vida, entendeu? Então... O detalhe mais importante. Óbvio, esqueci. E aí eu tava super animada com uma coisa que eu pensei assim, vai mudar meu futuro, vai ser o meu futuro, entendeu? Nossa, o SESI estava dando uma bolsa super magnífica para estudar fora durante 4 anos, com tudo pago e bababá. E eu falei, minha oportunidade chegou, É gente. agora. É agora. Fiz toda a minha inscrição linda, maravilhosa, enviei, falei, tal dia sai o resultado. Já passei. Aquela fé, aquela confiança, Não, eu tava né? com uma fé, gente, assim, de outro Ela tava mundo. com uma fé, mas ela não perguntou pro Eu não perguntei pro dono lá. Será que é? Eu Já não tava per- comprando as roupas, a mala, porque já sabia que Já ia. sabia que ia, gente. Eu tava planejando tudo. Tava até pensando na faculdade já. Que eu ia fazer, vou fazer essa, vou fazer aquela. Tal. Chegou no dia. Você não é o perfil que nós estamos procurando. Alguma coisa assim. Nem li direito. Eu fiquei tão frustrada. Eu fiquei, gente, como não assim não era pra mim? Como é no seu perfil? Como que eu não sou o perfil que eles estão procurando? E eu fiquei, cara, impossível isso. E aí, meus pais chegaram e, assim, foi um momento de frustração. Porque é aquele momento que você sente, você chora e você fala, cara, eu sou muito... Eu não sei fazer nada, eu A gente tem acho. os sonhos também, né? Mas, assim, chegou muito de repente e eu criei uma expectativa muito grande sobre aquele negócio. E não deu certo. E aí, foi quando a minha ficha começou a cair. Porque quando você... Chega uma coisa do nada, você agarra aquilo e fala, vai ser meu, e você não pensa, assim, o que pode acontecer? Eu não conseguia olhar pros lados, sabe? Eu só tava vendo aquilo e pronto. E a hora que a frustração chegou, eu olhei pros lados e falei assim, mas por que não deu certo? Tipo, agora Deus, eu esqueci de perguntar, mas agora eu tô perguntando agora, sabe? Eu tô perguntando agora pro Senhor, o porquê que não era pra mim? E aí eu comecei a olhar pros lados, sabe? Eu fiquei, nossa... Eu ia ter que fazer isso, eu ia ter que fazer aquilo. Será que eu ia realmente aguentar tudo isso? Ou será que minha mãe ia ter que vender a casa pra pagar tudo que eles iam investir em mim, porque eu não ia suportar, entendeu? Então eu fiquei pensando em tudo isso e foi quando Deus falou assim, você não ia aguentar tudo isso, sabe? A pressão ia ser gigante. A bênção antecipada pode se tornar uma maldição. Pode se tornar maldição, exato. E aí foi quando eu caí na real e falei assim, não era pra mim. E foi quando o Espírito Santo me confortou, entendeu? Que eu consegui realmente entender que eu precisava passar por aquele momento de frustração pra eu entender que eu não posso simplesmente pegar tudo que eu vejo na minha frente e falar assim, isso já é meu, entendeu? Eu tenho que esperar pra... E foi um bom eu ter esquecido de perguntar pra Deus antes, porque agora eu nunca mais esqueço, entendeu? Então, assim, Deus o au permite, pair, né? que é o meu futuro plano, eu perguntei pra Deus, está nas minhas orações, então é algo que eu estou me sentindo mais confortável Sim. do que antes. Então, é sempre bom a gente passar por esses momentos, né? Porque... Isso é importante, porque assim, as pessoas às vezes que falam assim, você é cristão, vai ser tudo lindo, maravilhoso, você não vai ter frustração, Coitada. vai dar tudo dar certo, porque as pessoas pensam isso, né? Mas, e eu falo assim, a gente tem que ser realista, porque às vezes tem muita gente que cria crianças em bolhas, falando assim, gente, vai dar tudo certo, nada vai dar errado, nada vai estar... E aí, na primeira frustração que acontece, que a gente passa, a pessoa, sei lá, perde o chão, perde tudo, perde porque a fé, gente... né? E uma vez, eu falo isso para muitas amigas minhas, e é algo que eu levo muito para minha vida, que quando acontece algo de errado na nossa vida, algo que a gente planejou e dá errado, a gente só consegue pensar no problema. É isso Isso é mesmo. normal, a gente só pensa no problema. A gente não consegue pensar o porquê daquilo. E eu falo assim, se a gente começar dia a dia, mudar nossa visão, em vez de pensar no problema, o que a gente pode aprender com isso? Isso aqui aconteceu, mas o que eu aprendo com isso? A gente não enxerga mais o problema, a gente começa a falar assim, nossa, é verdade, isso aqui podia acontecer isso, isso aqui, que nem, vamos supor, tinha planos de estar em outro lugar. Por que eu não fui?
Sim. Porque a gente é normal, é o ser humano, a gente é carne, a gente fica triste, a gente quer, eu falo assim... Eu quero. Hoje eu falei assim, hoje eu vi os stories dos meus amigos que estavam lá, eu falei assim, nossa, Deus, eu não acredito que eu perdi aquela vontade de pegar o carro e falar assim, não, eu vou lá Tô agora. indo, tchau. Abandonar tudo. E aí eu parei e comecei a pensar, falar, Deus, mas o porquê? Ai, tem isso, poderia acontecer isso, poderia fazer isso. E a gente parar, e eu acho que nós temos esse erro. Sim. Principalmente quando a gente está esperando vaga de emprego, vaga de faculdade, casamento, filhos, tudo. A gente começa a querer criar muito algo. E hoje no meu devocional eu li muito isso que falava de incredulidade e fé. E às vezes a gente entra na incredulidade porque a gente só pensa no problema. Sim. E às vezes Deus quer entregar algo pra gente e a gente mesmo não entende aquilo que Deus, porque a gente quer naquela hora. Só que Deus fala, você tem um tempo pra esperar aquilo. E tudo tem um propósito. Porque você tem que estar maduro, porque não adianta nada eu te entregar algo agora que você vai acabar com aquilo. E às vezes as pessoas, elas pegam raiva de Deus, né? Porque quando não dá certo, a gente fica perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E tem coisas que a gente não precisa saber o porquê. Não. Naquele momento. Talvez daqui 20 dias, 1 ano, 5 anos, ou talvez nunca. Nunca. Você vai saber. Nem talvez nunca. E às vezes não nos convém saber a resposta, Sim. sabe? Por exemplo, na minha situação foi uma resposta imediata. Eu caí foi a hora que o Espírito falou assim, você não ia aguentar. Só que tem momentos que eu não consigo entender. E assim, eu precisava passar por aquilo. Porque vocês já sabem, né? Eu fiquei 5 anos num time de robótica. E nesses 5 anos, uma temporada antes de eu entrar, eles nunca tinham passado pro internacional nem nada. Mas assim, quando eu entrei, eu nunca tive a experiência de perder. E assim, eu realmente me preocupava com perder. Qual seria a minha reação ao perder? E eu nunca tive essa experiência. E aí, no meu último torneio, eu falei assim, esse ano eu fecho com chave de ouro. Eu não estava mais como membro, eu era mentor, então eu só cuidava, né? Mas eu falei assim, esse ano eu vou fechar com chave de ouro, eu quero ganhar. E a gente não ganhou nada. E ela assim... Só que aí eu tenho que lembrar. Doeu. Porque eu falei assim, eu vou ganhar. Cheguei lá, não ganhei nada. A gente saiu com mãos vazias. Eu nunca tinha saído de um torneio com mãos vazias. E assim, eu ficava pensando, por quê? E até hoje eu não sei o porquê, pra falar a verdade. E eu provavelmente não vou saber, entendeu? Porque a gente precisa passar por frustrações. Por frustrações, exato. E se você não aprendesse enquanto é pequeno, na hora que você crescer e tiver problemas maiores, você não consegue passar. Eu achava que eu ia surtar. Eu achava que eu ia falar assim, não sei o quê. Eu achava que eu ia chorar. Mas minha posição foi totalmente diferente, sabe? Eu falei assim, gente, nem sempre a gente ganha. A gente tem que perder. Às vezes Deus permitiu acontecer isso, tipo, num torneio de robótica, do que você sofrer com isso, com algo tão mais sério lá na frente, né? Sim. É porque, assim, né? Oi, a robótica pra mim foi algo muito grande, entendeu? Então, tipo assim, perder num torneio de robótica era... algo muito sério, né? Muito sério. Aquilo era a minha vida, entendeu? Eu colocava... Era tudo que eu tinha, que era mais, assim... Eu ficava, ai Deus, não acredito que eu não vou fechar com chave de ouro. Mas tudo bem, fechei com chave de bronze, talvez. Mas tudo bem, entendeu? Mas é isso. Frustrações. Mas é muito importante mesmo. E pra gente encerrar, Laurinha, eu queria que você deixasse, né? Uma palavra para quem tá nos escutando, as pessoas ainda que vai ouvir, que vai assistir esse podcast. O que é realmente você entregar a vida para Jesus, você viver uma vida diferenciada? Eu costumo dizer, viver em um mundo, viver diferente em um mundo de iguais, né? Você ser viver diferente. na contramão. Viver na contramão, é isso aí. Qual que é o sentido realmente da vida que é Cristo? Eu tenho uma camiseta que fala que o mundo não é o nosso lugar. Então, nós somos apenas passageiros, sabe? Nós estamos aqui como servos, fazendo o nosso papel como cristão. E uma coisa que nós, cristãos, nós temos que saber é que a caminhada não vai ser fácil, entendeu? A porta, ela é estreita, nós temos pedras durante o caminho. Só que nós temos a Trindade, né? Esquece, nós temos a Trindade. E eu eu tenho tudo, então. E é aquilo. Se eu não tenho Jesus na minha vida, eu não tenho nada. E é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu falei, é isso aí, se eu não tenho ele, eu não tenho nada. E
Eu espero que eu veja todos vocês no céu. De verdade. Maior expectativa é essa. Eu espero vou ver... ter que fazer também. Eu espero ver todos no céu. Aquela assim. Mas, e uma coisa que vocês são exemplos, vocês são mulheres que eu sigo como exemplo, eu me inspiro em vocês, na caminhada de vocês, na atitude de vocês, na ousadia de vocês de assumir um ministério tão lindo, né, e tão difícil de se lidar. E eu espero ter um pouquinho, pelo menos, da sabedoria de vocês, sabe? Por causa que nós temos que nos inspirar nessas pessoas maravilhosas, E é né? uma aprendendo com a outra Com também, certeza, né? sempre. Mas é bom que a Laurinha falou isso. Eu choro, hein? Eu choro, hein? Don't cry! Que eu sempre falo que aqui por que a gente colocou esse nome Elas com Cristos? Que é pra entender que aqui a gente não tá por causa da Sara e da Ieda. A gente tá aqui por causa de Cristo. Exato. Então ele sempre está presente. E isso que eu falo que é assumir um ministério, assumir um chamado. É o que a Sara sempre fala, ide. Não é uma ordem, não é? Não pedido. Não é um pedido. Deus não tá falando assim, viu, gente? Vem cá ajudar. Porque a gente teve muitas experiências com isso. De a gente sentar e falar, cara, eu vou abandonar isso, não quero mais. E o Espírito Santo olhar pra falar com a gente e falar assim, eu tive nitidamente, Deus usou uma pessoa uma vez em um culto, que eu tinha acabado de falar pra Sara, eu vou abandonar tudo porque eu não aguento mais. Simplesmente a pessoa falou assim pra mim, tô te falando só uma coisa. Do nada, a pessoa olhou pra minha cara e tava no púlpito. Deus te chamou. Será isso que eu queria saber? Se você tava com você e Ieda humana ou se você tava por um chamado? Deus te chamou. Mas ele tá falando pra você, se você quiser ir embora, você vai, filho. Ele vai levantar outro. Ixi, e toma, E que vai fazer Falei, melhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, vou continuar cumprindo meu chamado. Ele ainda falou bem assim, tá com esse mimimi porque alguém falou alguma coisinha pra você, mas Deus só tá te falando que fica tranquilo que ele chama o melhor. Eu falei assim, muito obrigada, Deus. Perseguição sempre vai vir, né? Não, Só que com certeza. faz parte, né? E faz parte da vinda, né, de Com Cristo. certeza. Então, gente... Se Jesus foi perseguido, quem é a gente? Quem sou eu? Tá tudo bem, gente. Gente, todo mundo precisa guardar Jesus num potinho. E é isso que eu sempre falo. Só que não esquece de furar, sabe? Porque ele precisa dar uma respirada. Mas assim, eu amo. Por causa que eu vivo experiências que eu falo, eu vou guardar ele num potinho. Entendeu? Ele é lindo. Ele é lindo, ele é É fofo. demais. Gente, não tem palavras. Não tem palavras realmente. Só quem vive mesmo, né? Quem está disposto. E ele está disponível para todos. Exato. Pra Ai, todos. que lindo. E eu acho que é isso. É isso. E guarde isso no seu coração. Deus, ele está disponível pra você. Ele só tá esperando, ele fala assim, ele tá na sua porta, ele só precisa que você abra ela pra ele entrar, mas ele está ali te esperando. Espero que esse podcast tenha edificado sua vida. Se você escutou, se identificou, pensou em alguém, a hora que estava escutando veio no seu coração, encaminha isso para as pessoas, porque aqui a gente tá para exaltar o nome de Cristo, levar o evangelho para todo canto do mundo. Compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, esse podcast. Laurinha, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Gente, tchau, tchau. Tchau, Deus gente. abençoe. Até o próximo.